E eu quero te pedir, pode dar risada na minha cara, querido, está estranha mesmo, está feia. Estou parecendo um camarão, fui pro negócio ontem, fiquei de óculos, passei protetor e deu ruim. Amém? Mas ri agora. Ri, porque depois não vai poder rir. Amém? Oh, fala amém aí, irmão, em nome de Jesus, pelo menos para não rir depois. Eu vou até falar da minha cara durante a mensagem. E para alguns, provavelmente, a mensagem de hoje não vai ser muito agradável. Sabe por quê, queridos? Jesus, eu não estou me encontrando aqui. Aí, vai assim. Sabe por quê? Hoje eu vou abordar um pouquinho. Eu confesso, queridos, que eu não pensava em fazer isso para agora. Mas eu vou falar de dinheiro, de pufunfa, de money. Fala pro irmão do seu lado, pufunfa. Money. Money que é good, nós não have, né? Mas falei para Deus, na realidade eu nem falei com Deus. Eu estava tranquilo porque em fevereiro do ano passado, não sei quantos estavam aqui, mas eu ministrei sobre isso num dia só, numa talagada só, deu 1h40 de mensagem. Eu estava tranquilo, eu falei, Deus, a minha ideia no coração é a cada mais ou menos 2 anos trazer isso para a igreja. Por quê? Porque como uma liderança sobre essa casa, eu preciso orientar vocês nesse sentido. Eu não posso ser negligente com isso. Mas eu falei, bom, eu ministrei em fevereiro do ano passado, então mais ou menos para novembro eu começo a pensar nisso. E o Senhor vai me confirmar se é ou não. Por quê? Porque lá para novembro já estaria dando 1 ano e 8 meses, por aí. Então já seria um momento de reministrar isso, de rever, até reestudar, pegar informações novas, crescer nisso também, né? Mas, queridos, o Senhor, Ele faz do jeito que Ele quer, né? E o que a gente faz? Tem aquele versículo apócrifo, né, que diz, obedece quem tem juízo. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Eu sei que isso é um paradigma nos nossos dias dentro da igreja ainda. É ou não é? A gente sabe que tem muitas igrejas que já falaram muita asneira, que já ministraram muita mentira sobre isso. E que pior ainda do que isso, eles já até manipularam esse tema. Eu já ouvi de lugares que o cara sobe e fala, eu sinto no coração que alguém vai dar 10 mil. E fica lá, se for o caso, 1 hora até alguém dar 10 mil. Isso não, o Espírito que conduziu, foi, claro. Só que não, né? Fala pro irmão do lado, só que não. Mas existe uma frase, queridos, que ela diz assim, eu não lembro de quem ouvi essa frase, mas ela diz assim, não trate com profundidade aquilo que a Bíblia fala pouco, mas também não trate com superficialidade aquilo que a Bíblia fala muito. E queridos, eu não sei se você sabe, mas esse tema, dinheiro, só no Novo Testamento ele é mencionado cerca de 280 vezes. No Velho Testamento, contemplando o Velho com o Novo, nós temos mais ou menos 1.800 menções, diretas ou indiretas a esse respeito. Então temos que convergir, temos que concordar que esse é um tema profundo na Bíblia, sim ou não? Então sobre isso nós precisamos ser profundos. Eu não vou ficar falando disso o tempo inteiro, essa não é a nossa prática. Os que são velhos de casa aqui sabem disso. Quantas vezes nós falamos sobre isso? Se você falar no último ano, eu falei 1 vez. Mas se nós falarmos de mais tempo, provavelmente 2 ou 3 vezes em 10 anos. Então a gente não quer falar para manipular, mas eu preciso falar para te orientar, para te conduzir aquilo que a palavra nos ensina, amém? Vocês estão comigo aí? Aí você vai, mas você não vai ler a palavra? Calma, já. Fique em paz, nós vamos ler bastante palavra. Fê, a televisão está desligada ali, eu não sei se deu algum piriri. Se der, não tem problema não. É só porque eu sei o que está passando aqui atrás, entendeu? Mas no reino de Deus, queridos, se nós queremos ministrar a palavra, o evangelho de Cristo, aquilo que Deus ministrou, se a gente quer falar sobre isso, se nós pensamos no reino de Deus e nós não falarmos a respeito de dinheiro, nós estamos fazendo outra coisa, que não é o reino de Deus. Se eu não abordo esse tema, eu não estou falando o que a palavra está falando. Então esse é um tema importante, é um tema necessário, e nós vamos explanar isso em 4 vezes, em 4 domingos diferentes. Vai ter uns domingos aí que vai dar uma refrescada, porque vai vir semana que vem o apóstolo César Tavares, no mês que vem também vem o Igor Juncker. Então a gente vai ter 2 domingos que vai dar uma acalmada aí nos ânimos, amém? Se
os irmãos já estão calados, já só porque eu vou falar de dinheiro, né? Mas fiquem em paz, queridos, nós não vamos fazer oferta hoje, a gente já fez. A gente não vai fazer dízimo de novo, a gente já fez. A gente vai instruir. Que é isso, irmão? Mas se alguém sentir no coração... Mas eu quero te trazer um dado que é um dado importante. Na nossa nação, no Brasil, cerca de 50% dos casamentos que existe divórcio, a razão é o dinheiro. Então eu acho que se você pensa em casar, se você está para casar, se você é casado, uma das questões que você precisa pensar bastante é a respeito de dinheiro. Alguns casamentos terminam por quê? Pela falta de dinheiro. Outros terminam porque uma das duas partes do casamento ali é descontrolada, descompensada. Eu não vou entrar nesse tema especificamente, mas esse é um dado importante para nós. Se nós pensamos em conduzir o nosso casamento diante daquilo que o Senhor tem para nós, essa é uma das áreas importantes para nós, amém? Me ajuda a pregar, queridos, me responde. Lembra, eu sou carente, eu preciso da sua atenção e da sua resposta. Amém, uns 3 pegaram. Mas sabe, a gente acredita a respeito de dinheiro que o dinheiro é um problema, é ou não é verdade? O dinheiro ele é um mal, ele faz mal. Dá dinheiro e o coração da pessoa se revela. Quantos já disseram isso? Sim ou não, querido? Sem medo, não tem problema não é pegadinha. Quantos já disseram isso? Isso é bíblico. Sabe por quê? Ih, olha o negócio me trollando aqui já. 1 Timóteo. Espera aí que travou o negócio, olha. Se eu não me engano, 2:7. Tá abrindo aqui de novo. Espera aí, só um instantinho. Eu acho que é isso mesmo, 1 Timóteo. 1 Timóteo 6:10. Ele vai dizer assim, consegue pôr aí, Júlio? Julião, se você não conseguir, vai ter uma hora que eu vou citar uns 3, 4 versículos assim no embalo, não tem problema, tá? Vamos lá, 1 Timóteo 6:10 é a primeira menção que eu quero trazer para vocês bíblica. Pois o amor ao dinheiro, fala para o irmão do lado, o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, querido, o dinheiro ele não tem lado. O dinheiro é neutro. O problema, e aí aquela frase se torna verdade, é o quê? Quando nós recebemos dinheiro, aí nós revelamos o nosso coração. Por quê? Porque nós amamos o dinheiro. Então quando a gente não tinha dinheiro, a gente era uma coisa. Só que quando a gente recebe dinheiro, nosso coração se revela. Então o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. E aí, querido, eu quero te trazer uma frase que é importante, que é, nós podemos ter dinheiro. O problema é quando o dinheiro nos tem. Tá comigo? Amém? Eu quero que você, queridos, faça menção, anote, porque eu vou dar muita informação aqui. E lembre, eu disse essa frase uma vez: mais vale um lápis pequeno do que uma memória grande. Amém? Misericórdia. Fala aí pro irmão do lado, vai, para você gravar a frase. Mais vale um lápis pequeno do que uma memória grande. Então pega um papel, anota, pega o celular para anotar. Só não fica no WhatsApp, no Facebook. Amém? Então vamos lá. Quebrado esse primeiro engano, essa primeira mentira de que dinheiro é mal, eu quero caminhar com vocês. Eu não sei até que horas a gente vai. Eu acho que até as 9 só. Mas eu quero caminhar um pouquinho com vocês. Antes de qualquer coisa, queridos, nós vamos falar a respeito de 4 temas nessas 4 ministrações. Primeiro, dízimos, que nós vamos abordar hoje. Depois eu vou falar sobre ofertas. Depois disso eu vou falar sobre primícias. Na realidade eu acho que vou falar semana que vem sobre primícias. Depois sobre oferta. E por último, semente. A respeito de sementes. Vocês vão ver que muita coisa vai se encontrar nesse meio. Muita coisa converge. Mas nós temos passagens específicas que falam a respeito desses 4 temas que abordam finanças. E a primeira coisa que eu quero falar, queridos, a respeito de dízimo é: eu não dizimo ninguém, amém? Porque quem dizimou foi Hitler. Então a frase que nós precisamos usar, só para você ficar comigo aqui, é: eu entrego o meu dízimo. Amém? A piadinha ninguém riu, mas tá bom. Alguns riram aí. Mas
existe uma questão importante, queridos, e a primeira questão é a respeito de mordomia. O que nós fazemos com aquilo que o Senhor nos tem dado? Eu não vou falar sobre isso hoje, mas eu preciso mencionar isso, porque aquilo que o Senhor tem te dado vai demonstrar e vai te direcionar para coisas novas que o Senhor vai te dar. Então, se o Senhor tem te dado hoje alguma coisa que você não administra bem, você não pode ser colocado sobre mais. Está me entendendo? A palavra vai dizer: a quem muito é dado, muito é cobrado. E uma outra passagem vai dizer: ser fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Então, se eu não administro bem aquilo que eu tenho hoje, como é que eu vou poder ser colocado sobre coisas maiores? Isso não tem a ver só com dinheiro, com money, com pufunfa, com real, dólar ou o que você tiver na carteira. Isso tem a ver com toda a nossa vida. E, como eu disse, nós, dentro do meio evangélico, queridos, existe um princípio. E é um princípio mentiroso. Na verdade, eu devia ter dito isso lá no começo. Nós temos duas leis dentro do evangelho. Que é, primeira, reter para sobreviver. Esse é um ensinamento que ele não é transmitido abertamente, mas é um ensinamento que é transmitido pelo nosso comportamento. O nosso exemplo ensina isso. A gente retém para sobreviver, a gente fica retendo para sobreviver. Mas o ensinamento bíblico não é esse. O ensinamento bíblico é de que você planta para colher. Então nós precisamos estar fundamentados em cima disso. Nós viveremos, queridos, fundamentados em cima daquilo que nós plantamos. O que você tem plantado? Não só financeiramente, amém? Eu vou falar especificamente de finanças, mas você vai perceber que tem muitas coisas que não se aplicam só a isso. O que você tem plantado? Eu quero muito de Deus. Vamos sair da esfera de dinheiro, de finanças, vai, para dar uma aliviada. Eu estou sentindo um clima meio tenso. Vamos sair um pouquinho de finanças. Eu quero mais de Deus. Quantos querem mais de Deus? Aleluias. Agora, o que você tem feito para isso? O que você tem plantado para você conquistar até mais de Deus? Tiago, Deus ama todo mundo de forma igual. Ama mesmo. A questão é, nós o amamos da mesma forma? Cada um de nós aqui o amamos da mesma forma. Eu não estou falando para a gente se comparar. Eu estou falando isso porque se olhar, Deus usa pra caramba aquele cara aí, mas o cara ora, o cara está com o Senhor no secreto, o cara lê a palavra, o cara busca, e a gente acha que Deus vai fazer tudo. Porque vamos falar mal de mim, ou vamos falar bem, sei lá, depende. O Tiago está aqui ministrando, ele está sendo usado, mas vocês acham que eu estou aqui porque Deus me deu a palavra agora, assim, no imprint. Eu precisei estudar, eu precisei dedicar tempo, eu precisei orar, eu precisei buscar o Senhor. O Senhor está me usando, aleluias, glória a Deus. Espero que você concorde com isso. Mas existe um preço que nós precisamos pagar, queridos. Nós temos ouvido nesses dias uma frase assim, em parte eu concordo com isso: Jesus é suficiente e acabou. Sim, Ele é para a nossa salvação. Mas se fosse só isso, queridos, a gente aceitava Cristo e era fulminado, acabou. Não é só isso, existe mais. O próprio Jesus vai dizer: ei, tome a sua cruz, negue a si mesmo e me segue. Então existe um preço que nós precisamos pagar. Pagar. E quem disse isso foi Jesus. Nós falamos aqui, queridos, semana passada a respeito de jejum, a respeito de oração. O jejum não muda Deus em nada. O jejum nos muda. Por quê? Porque eu deixo de comer, aí eu mortifico a minha carne. Aí quanto mais eu mortifico a minha carne, mais eu fortaleço o meu espírito. Se eu estiver orando, se eu não estiver orando, porque você só está fazendo um regime. Quantos estão fazendo jejum? Aleluia. Quantos estão orando? Então eu não vou nem fazer a outra pergunta, que eu vou perguntar: então quantos estão fazendo só um regime? E que eles não se preocupem: tia, hoje eu não orei. Gente, eu estava fazendo um jejum já. Deus me direcionou para a gente começar esse jejum corporativo aqui, e eu no primeiro dia esqueci. Meu Deus, queridos, eu sou humano. E sabe, Jesus olhou para mim assim e falou: tá tudo bem, começa de novo, volta para o processo. E a gente para o jejum, sabe? Eu falei disso semana passada, aí no primeiro dia, esqueci, agora não vou fazer mais nada. Quantos dias você ia fazer? 21. Quantos você fez? Nenhum. Meu irmão, começa no outro então. Mas eu estava no 20º, aí eu pequei.
Querido, deixa eu te dizer, eu pequei ontem. Não tem a ver com pecar. Sabe, eu ouvi algo Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Existem alguns que vão dizer, porque ele facilmente se arrependia. Ele pecava e logo se arrependia. Eu concordo com isso. Mas não é só isso. Eu ouvi uma frase que bateu no meu coração e eu falei, uau, isso é verdade. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Nós não vemos em toda a palavra Davi errando 2 vezes no mesmo pecado. Davi adulterou. Davi manipulou para matar o cara lá. Davi jogou ele para a linha de frente, fez ele levar a mensagem que mataria ele. Sabe, ele fez uma manipulação, ele quebrou quase que os 10 mandamentos numa talagada só, mas ele nunca voltou a cometer esses mesmos pecados. Não existe problema em nós errarmos. O problema é nós permanecermos no erro. Dia após dia errando a mesma coisa. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque facilmente ele se arrependia e porque ele não voltava aos mesmos pecados. Eu não estou falando para você procurar outros pecados, aleluia. Então esse eu não pego, eu vou procurar outro. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou te instruindo, queridos, o que nós temos feito? Ao que nós temos dedicado a nossa vida? O que é prioritário para você? Aquilo que nós administramos, queridos, é aquilo que nós vamos receber. Se nós administrarmos mal, nós não receberemos nada. O que a palavra diz a respeito daquela parábola dos talentos? Jesus conta a parábola e diz que um deles, os 3 servos, um deles recebeu 1 talento, ele enterrou. Porque eu sabia que o meu senhor era rude e mau, então eu enterrei para não acontecer nada. Aí o seu senhor volta e pergunta, o que você fez com o talento? Então eu enterrei. Então tá aqui, você não vai ter mais nada. O que você está fazendo com aquilo com que o Senhor tem te dado? Em todas as esferas, em todas as áreas, com o seu casamento, com a sua família, que eles iam falar de dinheiro, com o seu chamado. O que você tem feito com a sua vida? Com tudo que o Senhor tem te dado, o que você tem feito? Ah não, Deus conhece meu coração. Ele conhece, Ele sabe que você é preguiçoso. Deus conhece meu coração, Ele sabe, Ele conhece mesmo. E Ele sabe que você não está priorizando o reino de Deus e as coisas dEle. Porque eu já ouvi muito essa desculpa, queridos. Eu mesmo já dei essa desculpa muitas vezes. Eu não estou falando de, queridos, não posso nunca. Queridos, essa semana eu orei, acho que eu consegui parar para orar 2 vezes. A terceira foi ontem no Descende, aleluia. Mas, meu Deus, aí o irmão fala, pega ele, joga um peso. Não, queridos, não tem peso não. Não tem peso, esse peso Jesus não coloca sobre nós. Eu só vou receber ele para a minha vida se eu levar em conta o que o irmão desviado toma agora. Fica com essa. Tá falando? Brincadeira, gente, ele não está desviado. Mas a gente só vai receber um peso se a gente aplica errado a palavra. Aí você está dizendo então, Tiago, que a gente não precisa orar. Não é isso. Eu estou falando que eu preciso ter uma vida constante de oração. Mas se acontecer de 1, 2 dias eu não conseguir, e no 3º dia eu conseguir, você vai se organizando, você vai se adaptando. Queridos, essa semana foi uma semana de adaptação para gente louca. O Isaac está começando a ir para o colégio, aí eu não consegui, aí eu levo ele, aí a Rebeca leva, depois volta e vai de novo e volta e me pega no escritório. Então a gente estava naquele o tempo inteiro. Então eu não consegui parar especificamente para orar. Mas eu estou no carro sozinho. O tempo inteiro eu estou assim. Deus faz alguma coisa na hora do carro? Não, porque eu preciso dirigir, né? Se ele me derrubar no carro, dá ruim. Ou ele bota um anjo para dirigir o carro. Apesar de que eu já tive uma experiência, relembra. A gente subiu, a gente nem conhecia a Rocha Rio Santos, mas a gente estava lá, eu acho que era Riviera já. A gente estava na Riviera, a gente voltou um sábado com os jovens na época. A gente tinha um culto aqui dos jovens. Na época eu era o líder, tem 12 anos isso, misericórdia. E queridos, eu só lembro de eu sair de Riviera. O Edinho estava no carro também. Eu não lembro como nós chegamos em Alphaville. Eu sei que não deu a primeira curva da estrada, eu estava em prantos, chorando. A gente estava em 5 no carro. E queridos, a gente só subiu. A gente veio. Como? Não sei. Eu chorava, a Rebeca chorava, o outro profetizava. A gente, foi de alguma forma eu consegui conduzir o carro, era eu que estava dirigindo. Vamos voltar aqui para a palavra. O que nós temos feito, queridos, com aquilo que o Senhor nos tem dado? Como você tem sido um mordomo? Um mordomo do seu corpo, um mordomo da sua vida,
um mordomo das suas finanças, um mordomo do seu casamento, enfim, um mordomo de tudo que você tem feito. Eu não estou dizendo com aquilo que nós fazemos publicamente. Queridos, a Rebeca hoje entregou a Bíblia aqui. Sabe quantas Bíblias eu já dei na minha vida? Inúmeras. Já teve vez de alguém chegar num culto. Eu lembro lá atrás, um casal chegou para mim e falou: Ti, você tem 2 Bíblias? Eu falei: tenho. Então me dá uma. Eu falei: não, em casa, não aqui. Ela: não, é porque a gente queria dar essa Bíblia pro fulano ali que chegou agora, a gente acabou de ver, ele não tem e tal. Dou, não tem problema. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque a Rebeca não fez isso para a gente se mostrar, ou como diriam alguns, para a gente se amostrar. A gente tem feito algumas coisas, queridos, porque nós sentimos essa direção de Deus para a gente começar a estabelecer uma cultura diferente. E não é que a cultura anterior era ruim, não é isso. Mas são coisas que vão além. Você está comigo aqui? Você está me entendendo? Eu não estou falando mal de nada que era antes, muito pelo contrário. Nós fazemos hoje porque nós aprendemos com alguém também. O que nós estamos fazendo aqui é tentando distribuir isso de forma mais clara, só isso. Eu já tive situação de estar no carro. Eu lembro que eu tinha uma Bíblia Fé. Eu gostava muito, André Valadão ainda gosta. Eu tinha uma Bíblia Fé. E a gente estava na rua, aí a gente chegou numa pizzaria lá, a gente estava comendo e aconteceu um negócio lá. E, mano, cara, se tem uma Bíblia, Deus está falando para você ler tal negócio, tal. O irmão deu uma palavra pro cara lá e o cara: eu não tenho Bíblia em casa. Aí eu falei assim: só eu tenho Bíblia aqui, gente, só eu tenho Bíblia aqui, só eu tenho Bíblia aqui. E a pessoa que estava entregando a palavra falou: Ti, você tem uma Bíblia? Não tem? Está lá no carro, que eu sempre deixo a Bíblia no carro. Tenho, vou lá pegar a Bíblia. Fui lá, peguei e dei a Bíblia, abençoamos o irmão. Nunca mais eu comprei uma Bíblia Fé. Até porque eu não preciso da Bíblia Fé, eu preciso da fé que a Bíblia menciona, né? Mas eu já saí aqui muito da mensagem. Mas nós precisamos exercer com clareza, queridos, com verdade, a mordomia que o Senhor tem nos pedido. E dentro do meio evangélico, como eu disse, queridos, existe uma lei que fala a respeito disso, que é: nós semeamos para colher. Existe colheita sem semente? Existe em Adão, queridos, só naquele primeiro momento. Por quê? Porque Deus precisava criar as árvores feitas, né? Deus, e planta da laranja, planta que vai dar fruto. Ali em Adão aconteceu. Mas a palavra vai dizer que Adão precisava pegar aquela fruta e colher de novo. Colher não, semear de novo para colher. Por quê? Aí já fica uma dica para alguns, queridos: trabalho não é maldição. A Bíblia nunca mencionou isso. Sabe por quê? Deus criou Adão e falou: vai, administra essa terra. Como é que ele ia administrar a terra? Olhando para ela assim. O trabalho é uma bênção. Nós precisamos pensar dessa forma quando nós estamos trabalhando. O trabalho é uma bênção. E o que você tem feito com o seu trabalho? Mas deixa eu seguir aqui para a gente não se perder. A única coisa que a palavra trata, queridos, como Senhor, além de Deus, é uma coisa chamada mamon. Fala para o irmão do lado: mamon. Você conseguiu a imagem, Júlio? Coloca aí para nós. Eu ia trazer aqui, queridos, para vocês verem o que é um mamão. O que eu quero te dizer é que esse não é o mamon que a Bíblia menciona, tá? Esse é o mamão. Não é uma mão. É o mamão. Tá? Mamão não é um Deus, é uma fruta que se eu tivesse trazido eu ia dar uma beliscadinha nela. Mas a gente acabou saindo correndo e esqueci. Então isso não é mamão. Isso é mamão, isso não é mamon. Mamon é a única coisa que a palavra vai mencionar como um Senhor. E por isso o título dessa mensagem hoje, queridos, é Mamon com açúcar. Para você guardar, mamon com açúcar. Amém? Abra aí comigo, é Lucas 16, versículo 13. Ele vai falar a respeito desse tal de mamon. Não pegou? Lucas 16, 13. A palavra vai dizer assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um
e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Agora, queridos, nessa versão aqui está mencionado dinheiro, mas na maioria das versões, se você for lá para o original, essa palavra não é dinheiro, essa palavra é mamon. Nós não podemos servir a Deus e a mamon. O dinheiro, queridos, não é mamon. Mamon é um espírito que opera através do dinheiro. Nós precisamos discernir muito bem isso. Cara, nós precisamos levar isso muito em conta, porque a palavra só menciona isso como um senhor além de Deus. A Bíblia vai mencionar inúmeros deuses, outras coisas e tal, mas como um senhor, ela só vai mencionar mamon. Eu não sei se para você isso te confronta de alguma forma. Porque eu poderia falar, poxa, se Deus fala de pecado, tudo bem ser um Deus que me tira da presença dele. Se a Bíblia vai falar do diabo, tudo bem. Agora, de mamon? Não é uma coisa que a gente tem muita clareza. Mas uma coisa, queridos, que é importante e precisa ser dita, que eu já mencionei, é: mamon não é uma fruta, mas ele é um senhor que opera sobre as nossas vidas. Então assim, se você tem um anseio no coração, eu quero ter mais um filho, mas para você tomar a sua decisão, você olha para a sua conta bancária, quem é que é o senhor da sua vida? Não. Se você olha para a sua conta para ter mais filhos, mamon é o seu senhor. Eu não estou falando, queridos, para você ser irresponsável, não é isso. Mas eu estou dizendo que a Bíblia vai nos dizer: ide e multiplicai-vos. Então, se a Bíblia já está nos dizendo multiplicai-vos, nós precisamos crer que o mesmo Deus que disse multiplicai-vos é o Deus que vai suprir os meus filhos. Eu não estou falando para você, querido, para chegar lá no Carrefour ou na C&A, pegar aquele cartão lá endemoniado e gastar loucamente, e depois você não ter dinheiro para pagar isso. E aí depois, a hora que chegar a fatura, eu te mostro quem é o demônio. Não é o Beelzebub. Vai ter um número de CPF e um nome do lado. Esse é o demônio que gastou mais do que devia. Nós precisamos ser prudentes, queridos, mas tem decisões. Deixa eu te dizer algo. Eu tenho na minha conta R$1.000. Aí você vem para um culto, você vai para algum lugar e Deus te impulsiona. Deus gera no seu coração: ei, oferta esses R$1.000. Aí você fala: não, porque com esses R$1.000 eu vou pagar minha conta na terça-feira. Só tem segunda. Eu não vou fazer R$1.000 na segunda-feira, então eu não vou ofertar. Sabe a quem você está seguindo? Mamon. Sabe quantos aqui, eu acho que talvez você já tenha orado ou num gabinete falado para um pastor, numa conversa paralela com alguém, falado isso: cara, ou eu preciso muito de um milagre ou de dinheiro. Sabe, toda vez que nós dissermos isso, nós não precisamos de um milagre. Nós não precisamos de Deus. Se aquilo que você tem como um problema, o dinheiro resolve, então Deus não se envolve nisso. Mas se aquilo que você tem não se resolve com dinheiro, aí Deus entra e Ele resolve. Nós precisamos caminhar, queridos, debaixo dessa verdade, daquilo que é bíblico e não daquilo que é a minha opinião. A minha opinião não vale de nada. Sabe, esses dias alguém veio conversar comigo e me perguntou: Tiago, o que você acha sobre isso? Eu falei: cara, o que eu acho não interessa. O que a Bíblia diz? O que a Bíblia vai nos apontar sobre isso? O que a Bíblia vai mencionar sobre isso? E a Bíblia continua dizendo que pecado é pecado. A Bíblia continua dizendo que masturbação não é uma coisa que é lícita para todo cristão. A Bíblia continua dizendo que sexo fora do casamento é pecado. A Bíblia continua dizendo as mesmas coisas que ela vem dizendo há 2000 anos. A Bíblia não mudou. O que ela diz é o que importa. Você está aí? Sabe, mamon, queridos, como eu disse, ele não está no dinheiro, mas ele atua sobre o dinheiro. Mamon, sendo um senhor, ele sempre está à procura dos seus servos. E querido, por que eu preciso ministrar isso com frequência? Por exemplo, a cada 2 anos. No meu coração eu tenho, entre 1 ano e meio e 2, eu preciso trazer essa ministração para a gente. Por quê? Porque isso precisa ser sempre algo relembrado para nós. Porque
Porque nós precisamos meditar, nós precisamos refletir e que eles tenham certeza. Eu estou bem, eu estou dizimando. Você vai ouvir toda a série de mensagens, né? Eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou primiciando, eu estou semeando. Mas sempre vai ter uma coisinha ali que esse tal do mamão vai tentar arrumar lugar. E toda vez que isso for ministrado, isso vai trazer para a gente uma visão nova. A palavra do Senhor, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Então ela se renova, e isso é uma renovação que precisa existir sobre nós. Essa é uma metanoia que precisa ser frequente nas nossas vidas. Amém, querido? Nunca, deixa eu te dizer algo, nunca, em toda a palavra, ninguém chegou diante de Jesus e falou: Jesus, eu preciso de um milagre. Ele falou: não, porque você precisa de dinheiro. Nunca, em nenhuma parte da palavra você vai ver isso. A última coisa que você precisa, querida, é de dinheiro. Porque se você está precisando mesmo de dinheiro, você vai correr atrás dele. E aí ele se torna mamon. Tiago, você está dizendo que não precisa trabalhar? Não usa o que eu estou falando para ser vagabundo. Usa o que eu estou falando para viver o que a palavra diz. O trabalhador é digno do seu salário. Mas eu não consigo viver com o que eu ganhei. Você consegue sim, se ajusta. Se organiza. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa, de uma família que ganha R$900 por mês. O casal junto, R$900 por mês. Eles têm uma casa quitada. Um pastor foi visitar ele, chegou lá, eles tinham aquela televisão 4K, curvada. Eles tinham uma maquininha do Gusto de última geração. E ele falou que saiu dessa casa, alguns dias depois ele foi na casa de um outro irmão da igreja. E esse outro irmão ganhava mais ou menos 6 vezes mais do que o casal ganhava. Micro-ondas quebrado, televisão de tubo. Tem problema ter televisão de tubo? Nenhum, queridos. O que eu estou querendo te dizer aqui? Mordomia. Se você se organizar, você consegue viver. Não, queridos, nós já tivemos aqui, eu já soube de coisas que, meu Deus do céu. Eu já vi, eu não vou citar o nome, a pessoa acho que nem está aqui. Não está mesmo não. Eu já vi histórias, queridos, de casais onde a mulher falava assim: eu vou comprar mesmo, e o meu marido que se vire para pagar. Mamão na vida da mulher, e o marido se lasca. Porque não existe unidade, não existe comprometimento. Sabe, queridos, eu estou falando de dinheiro, e essa é uma questão que para Rê, por exemplo, pesa muito. Às vezes ela chega e fala: amor, eu quero comprar isso. Eu falo: não. Nossa, dá um ruim, queridos. E eu não estou falando que ela está errada não, queridos. Eu estou falando que às vezes eu fui um mau administrador, e por isso ela não pôde comprar. E aí o que acontece? Ela fica mal. Ela fica: meu Deus. Aí já remete à infância dela, um monte de coisa. Aí eu falei: volto para a realidade. Calma. Sabe assim, você fala assim: não dá, amor. Aí a cara dela vai fechando. Tipo, a pessoa retrai. Você está em 1995. Aquele trauma que ela viveu. Sabe? Abra comigo aí, queridos, em Gênesis 14. Essa é a primeira menção na Bíblia a respeito dos dízimos e ofertas. Gênesis 14, versículo 18. Nós vamos ler do 18 ao 20, 3 versículos somente. Melquisedeque, que versão que está aí? Está na transformadora? Acho que eu peguei outra versão aqui, então. Mas vamos aí. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Queridos, quem é que trouxe pão? Quem é o pão da vida? Aleluia. Quem é o vinho? Espírito Santo. Está remetendo a Deus, então, a Trindade. Vamos lá. E abençoou Abraão, na realidade Abrão, dizendo: bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Em outra versão aqui, ele diz assim: Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Essa é a primeira menção na Bíblia, queridos, que vai falar a respeito de dízimo. Se nós formos um pouquinho para frente, não precisa abrir, Julião, porque eu só vou mencionar mesmo. Em Gênesis 28, Jacó, neto de Abraão, ele entrega o dízimo ao seu Senhor também.
Esses dois relatos, eles vão nos mostrar algo extremamente interessante. O dízimo, primeiro, ele é anterior à lei de Moisés. Porque eu tenho certeza que alguns já estavam assim, o cara vai falar de dízimo, dízimo é da lei. Não, não é da lei. O dízimo é anterior à lei de Moisés. Vem muito tempo antes. Esse é um princípio celestial, queridos, para o bem da sua vida financeira. Vamos caminhar. 2 Crônicas 31. Abra aí comigo. Versículo 4. E na sequência, Deuteronômio 12, versículos 5 e 6. Gênesis, não. Ele está pondo lá. 2 Crônicas 31, versículo 4. Além disso, ordenou ao povo de Jerusalém que trouxesse uma parte de seus bens para os sacerdotes e os levitas, a fim de que pudessem se dedicar inteiramente à lei do Senhor. Pula lá para Deuteronômio 12, versículos 5 e 6. Enquanto ele abre. Em vez disso, busquem o Senhor, seu Deus, no lugar que Ele escolher dentre todas as tribos, para habitar e estabelecer o seu nome. Ali vocês apresentarão os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas voluntárias e as ofertas de primeira cria do gado e dos rebanhos. Dízimo, queridos, como eu disse, ele vem muito antes da lei. Deuteronômio ali já era próximo do estabelecimento da lei. E aí já é um fundamento que Moisés traz a respeito de dízimos. Mas o dízimo ele veio antes da lei. E o dízimo permanece depois da lei. Olha só, Mateus 5, versículo 17. Eu falei, Julião, que eu ia abrir bastante passagem. Esse é Jesus dizendo, olha o que ele diz: não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, mas eu vim cumpri-los. Então vamos lá, esquece o que eu falei nos últimos 2 minutos. Se o dízimo fosse da lei, Jesus veio para cumprir a lei. Fala para o irmão do lado, cumprir a lei. Se ele veio para cumprir a lei e o dízimo era da lei, na sua concepção, então o dízimo continua sendo. Agora, queridos, eu quero dizer já de antemão assim, estreitou. Para quem acredita que o dízimo é a respeito da lei, estreitou. Porque olha só, o que Jesus disse, por exemplo, a respeito do adultério. Vocês pensam, aquele que adulterar está sujeito a julgamento e morte. Mas eu vos digo, aquele que olhar com intenção impura sobre uma mulher que não é a sua, já adulterou. Aquele que pensa, ele vai dizer de novo assim, se você xinga o seu irmão, você está sujeito a julgamento. Mas aquele que pensa algo ruim de seu irmão, já está sujeito ao julgamento. Eu poderia citar outras coisas que Jesus disse aqui, mas o que eu quero dizer para você é, o nível aumentou, sim ou não? Sim ou não, querido? Você está aí? Fala, sim. Aleluia. Então o nível aumentou. Então quando o nível aumentou para tudo isso, se você acredita que o dízimo faz parte da lei, então o dízimo também aumentou de nível. Era 10%. Então agora, querido, se você acredita que o dízimo era da lei, deu um ruim para o seu lado. Mas esquece isso, amém? O dízimo não era da lei, era anterior à lei. Fica mais fácil, né? Fica melhor. Vamos manter como tá para não piorar. Amém? Tem gente que prefere que seja da lei? Então fala aí, querido, amém. Me ajuda a pregar. Vocês estão aí? Então me ajuda a pregar. Se o princípio dos dízimos, queridos, ele é estabelecido pela palavra. E como nós lemos nessa versão mesmo, ela disse o quê? A 10ª parte, ou 10%. Eu já vi, queridos, eu vi mesmo. Eu recebi a imagem, eu não estava no lugar, mas eu vi uma igreja que pôs uma placa assim: venha para cá, porque aqui o dízimo é 6%. E pior que isso, queridos, foi que depois a igreja da frente colocou: venha para cá, porque aqui nós fazemos 5%. Querido, o princípio ele é imutável, a palavra ela é imutável. O que Deus estabeleceu foi Ele que estabeleceu, não sou eu que vou mudar. Eu vou te ensinar aqui a respeito dos dízimos. Nós estamos falando sobre isso. Agora, se você não quiser entregar o seu dízimo, o problema é seu. Eu estou te ensinando algo, queridos, para que você possa crescer nessa área.
Mas a opção é sua. O livre-arbítrio é seu. A decisão é todinha sua, queridos. Agora, por que nós entregamos o dízimo a uma igreja? Nós vamos ver no Antigo Testamento, Abraão entregou a Melquisedeque, sim ou não? Nós vamos ver ele aqui em Deuteronômio, Moisés estabeleceu o que? Leve aos levitas e aos sacerdotes. Em tudo nós vamos ver sempre entregando a homens. Sim ou não? Tá. Então por que nós precisamos entregar à igreja? A palavra vai dizer em Hebreus 5, versículo 6. E diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre. Essa não precisa abrir, porque eu vou abrir 3 passagens. É tudo em Hebreus, mas eu vou abrir todos, tá? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Estava se referindo a Jesus. Depois Hebreus 6:20. Onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E Hebreus 7:8 vai dizer: no primeiro caso, quem recebe o dinheiro são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Quem é que vive para sempre? Jesus. Então nós entregamos a homens. Agora, peraí, Tiago, então você está dizendo que eu tenho que te entregar o dízimo a você? Não. O que eu estou te dizendo é: por que nós precisamos entregar o dízimo nessa casa? Você que é membro dessa casa. Se você não é membro daqui, queridos, entregue o dízimo onde você frequenta, onde você é membro. Agora, por que nós precisamos entregar os dízimos na casa que nós frequentamos? Deixa eu te perguntar, onde você tem sido alimentado espiritualmente? Aqui. Ah, eu me alimento também via internet. Sim, isso é muito bom. Mas onde é que você está comunhando com os irmãos? Qual é o lugar que você está frequentando? Tá, beleza. Sai desse âmbito, vamos voltar aqui. Se eu chego no McDonald's para comer, eu como, peço lá o lanche. Na verdade eu tenho que pagar antes, sim ou não? Tá. Se eu falar para ela: não, eu já paguei lá no Burger King, eu posso comer no Mac? Por que não? Se eu for na Pizza Hut, chegar lá e falar: me vê uma pizza, o cara vai trazer, a conta vem depois. Aí, chega lá no final, eu levanto: oh, valeu. O cara: peraí, a conta? Eu vou ter que pagar, não vou? Ou lavar os pratos, sei lá. Agora, eu posso falar: não, eu vou na Domino's e pago na Pizza Hut. Não, eu vou na Pizza Hut e pago na Domino's. Não, não dá. Queridos, nós estamos aqui com uma estrutura de luz, de energia. Nós estamos com as portas abertas, nós temos água, nós temos consumo aqui, nós temos um monte de coisa. Isso precisa ser pago. Você está entendendo onde eu quero chegar? O dízimo precisa ser entregue na sua igreja onde você é membro. Por quê? Para que a igreja se mantenha, para que a igreja tenha condição. Hoje a igreja não tem condição de me manter. Eu creio, chegará o tempo. Não estou preocupado com isso nesse momento. Mas eu creio, chegará o tempo. E aí sim, eu estarei vivendo integralmente da igreja local, do ministério local. Agora, vocês entenderam? Ó, Hebreus 7, eu quero ler de novo. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. Deixa eu te dizer algo. Primeira coisa, eu não dizimo aqui. Quem é o meu pastor, queridos? Eu acho até que vocês gostam mais dele do que eu, não tem problema. Misericórdia, eu sei onde você mora, eu tenho a chave da sua casa. Quem é o meu pastor? O Fred. Quem é aquele que cuida? Queridos, essa semana eu recebi uma ligação dele. Geralmente a gente conversa muito pelo WhatsApp. Essa semana ele viu uma situação e ele me ligou. Por quê? Porque ele está preocupado em cuidar da minha vida. Eu confesso que num primeiro momento eu fiquei engolindo seco. Aí deu ruim, aconteceu alguma coisa. O que eu fiz? Já comecei a pensar: o que eu fiz, Deus? Que ele possa saber. Aí eu atendi o telefone, aí ele me instruiu em uma questão só, uma questão simples, nada a ver com a igreja local aqui, mas ele quis me ligar para cuidar de mim a respeito de uma situação que está acontecendo fora daqui. Então, queridos, em quem eu dizimo? Lá na Rocha Rio Santos? Não, também não. Eu dizimo no Fred especificamente. Por quê? Porque ele é o pastor que cuida da minha vida. Agora deixa eu te perguntar, deixa eu te falar alto. O Fred, deixa eu te falar alto não, deixa eu te falar algo. O Fred também não dizima na Rio Santos. Quem é o pastor do Fred? Alguns sabem. O Mauro, que esteve aqui com a gente algumas semanas atrás. O Fred dizima especificamente na vida do Mauro, porque é o Mauro que cuida da vida deles. E o Fred, eu estive com o Fred me contou inúmeras situações que aconteceram que o Mauro interviu na vida dele. De forma sadia, queridos, de forma sábia. Mas nós dizimamos então na vida
de homens. Por quê? Por que eu dizimo no Fred? Por que o Fred dizima no Mauro? Porque eu me alimento da igreja local? Sim ou não, querido? Sim ou não, querido? Não. O meu alimento principal não. O cuidado que eu recebo não é daqui, entendeu? No sentido de pastoreio. É isso que eu estou falando. Eu me alimento também das mensagens de quarta-feira. Recebo muito. Aliás, hashtag fica a dica. Quarta-feira tem culto. A Dalila entregou, né? O meu pai vai ministrar aí quarta-feira. Vem. Vem, se permita ser ministrado, amém? Fala amém, irmão. Em nome de Jesus. Que isso, vocês estão com medo? Mas deixa eu achar aqui de novo que o negócio fechou e abriu aqui. Onde é que eu estava? O que eu estava falando? Do Fred. Eu não dizimo localmente aqui, eu dizimo na vida dele. Por quê? Porque é ele que cuida de mim. Então, se você não é dessa igreja, você não deve dizimar aqui. Aliás, ninguém dizima ninguém, amém? Eu acabei de falar e falei errado. Você não deve entregar o seu dízimo aqui. Mas você deve entregar na igreja que você frequenta, que você está ali tendo comunhão. E o que acontece se eu não entrego o dízimo? Abra lá, Malaquias 3, versículo 9. Nós vamos ler o 9, o 10 e o 11. Olha só, a primeira frase, queridos. Estão sob maldição. Esse estão não é uma condição por causa de algo que nós deixamos de fazer. Nós estamos debaixo de maldição. Mas vamos ler o versículo, depois eu explico. Estão debaixo de maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa, se o fizerem. Diz o Senhor dos Exércitos: abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras, antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu ler aqui na minha versão para você pegar, eu não sei que versão que eu peguei aqui, mas olha só. Vocês estão debaixo de uma grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Queridos, esse ponham-me, em toda a Bíblia você só vai ver uma vez que Deus diz isso. Ponham-me à prova, é dessa forma. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês todas as bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, não é uma questão de nós sermos amaldiçoados, é uma questão de nós estarmos debaixo de maldição. Quando eu entrego o meu dízimo, o que acontece? Eu derrubo essa maldição. Se eu não entrego o dízimo, o que acontece? Nada, você só permanece onde você já estava. Está me entendendo? Então é simples, a questão é simples. Não adianta a gente querer mistificar, não, porque isso, não, queridos, é bem simples. Se eu não entrego, eu só permaneço debaixo de maldição. Mas se eu entrego, eu quebro a maldição. Aí você vai, não, Ti, em Cristo Jesus tudo foi quebrado, todas as maldições foram quebradas. Sim, amém, eu concordo com isso. Mas também diz a palavra que em Cristo não existe mais doenças, sim ou não? Em Cristo não existe mais pecado, sim ou não? Agora, quantos pecaram essa última semana? Tá, deixa eu ser mais leve, vai, no último mês. Ah, então eu não estou em Cristo? Não, eu estou. Agora, quantos não tiveram uma doença? Quantos não têm uma doença hoje? Ah, eu não estou em Cristo? Não, eu estou em Cristo. A questão, queridos, é que Cristo, Ele nos disponibilizou isso tudo. Nós estamos salvos em Cristo. Nós temos acesso à cura. A questão é, nós pegamos ela ou não pegamos? Está me entendendo? A maldição, ela está estabelecida. A questão é, eu vou entregar o dízimo e me livrar dela? Ou eu prefiro permanecer da forma que eu acredito no que a palavra não diz? Olha só, você olhou para essa minha cara de pateta hoje, sim ou não? Eu duvido que você não tenha olhado assim e falado, credo, Thiago, por que não passou protetor solar? Eu esqueci.
Ontem nós estivemos no Descende. E querido, eu sabia que ia ter sol. Apesar da expectativa ser de chuva, da expectativa a meteorologia estava dizendo que ia ter chuva. Mas eu tinha certeza, eu tinha convicção. Se chover, vai ser para dar uma refrescada no povo. E eu peguei o óculos. Por isso você está vendo meus olhinhos brancos. Agora você reparou, né? Alguns não tinham reparado nisso. Mas querido, deixa eu te perguntar algo. Eu tinha convicção de que o sol estaria ali. Eu tinha convicção de que teria sol. E eu acabei não passando o protetor solar. Aí, o que acontece? O sol vem, queima a minha cara. E aí a culpa é de quem? Do sol, claro. Toda dele, de Deus. Não, a culpa é do estádio que não pôs uma cobertura. Não, a culpa é de quem? É minha. Por quê? Porque eu não passei o protetor solar. Aí você está lá, você ganha o seu salário, você recebe ser empreendedor, você faz dinheiro. Mas de repente dá um ruim. Ah, Deus, você não me ama. Não, Ele te ama. Você que não passou o repelente. Você que não passou o protetor solar. Tá me entendendo, querido? A coisa é simples. Agora, deixa eu só fazer uma menção aqui que é importante. A minha esposa falou: Ti, amor, vou passar um protetor, passa. Eu falei: não, já eu passo. A gente estava acho que caminhando ali para o estádio. Aí eu entrei no estádio, sentei na sombra e esqueci. Quando você não ouvir o Espírito Santo, querido, escute a sua esposa. Teria evitado minha cara de palhaço que está sendo registrado e vai ficar lá no YouTube depois. Para misericórdia, para sempre não. Em Cristo tudo se fez novo, aleluias. Eu vou subir em preto e branco a mensagem, estou brincando. Escute a sua esposa, querido. Tem momentos, é claro, que a esposa não está alinhada com o Espírito Santo. Tem momentos que você já recebeu a direção do Espírito Santo. E já teve situação dessa com a Rê. Ela chegou e falou: amor, não concordo com isso, tá? Eu falei: tudo bem, eu respeito sua opinião, mas eu já tenho a direção de Deus, eu vou fazer. E algum tempo depois Deus ministrou o coração dela. E ela chegou para mim e falou: eu preciso te pedir perdão. Eu falei: tamo junto, amor, fique em paz. Como já teve outros momentos que eu cheguei para ela e falei: amor, deu ruim, eu não te ouvi. Por exemplo, queridos, alguns anos atrás a gente cancelou todos os cartões de crédito que nós tínhamos. E ficamos sem, a gente falou: nós não temos maturidade, essa é a verdade, queridos, eu sou infantil nessa área. Aí não vou fazer mais cartão, acabou. E a gente não fez por um tempo. Aí a Rê tinha um cartão que era de R$300. Então estourou o cartão, acabou, R$300. A gente estava ali, beleza. Aí o banco me ofereceu um cartão de 3.000. O que você acha que aconteceu? Deu titica de galinha, querido. Eu falei: eu acho que eu já amadureci, já sei administrar isso. Deu ruim, então, moral da história, nós cancelamos os cartões, não vamos mais ter cartões. Se Deus falar: Ti, você tem maturidade, eu falar: amém. Eu tenho para ter, mas eu não quero ter. Ponto, acabou, não quero. Foge desse mal, querido. Se isso te faz mal, quebra o cartão, corta o cartão, cancela. Se você precisa se organizar, se organize. Não vai dar certo. No mês que vem o meu salário vai chegar a mesma coisa, mas eu vou conseguir pagar as contas, querido. Isso é imprudência. Nós precisamos ser prudentes, nós precisamos ser bons mordomos daquilo que o Senhor nos tem dado, amém? Você está comigo? Aleluias. Então, o que eu quero te dizer, o que eu estou te ensinando essa noite, quer dizer, é que não são conferências sobrenaturais. A gente esteve no Descende ontem, foi maravilhoso. Mas sabe como que eu vou viver tudo aquilo que nós recebemos naquele lugar? Vivendo os princípios da palavra. Eu fui para lá e recebi um monte. Aí eu chego em casa e fico 2 anos agora sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar o Senhor. Vai dar bom? Não vai dar bom nenhum. Nem o cartão do Estadão lá do estado, né, sei lá, do município, bom. Não vai dar, querido. Nós precisamos viver os princípios espirituais. E esse é um princípio muito bem fundamentado, muito bem claro. Aí vão ter alguns que vão perguntar: mas eu dizimo, eu entrego o meu dízimo, eu não dizimo ninguém. Eu entrego o meu dízimo do salário líquido ou do salário bruto? Eu vou te perguntar: você quer proteger o quê? O seu salário líquido ou o seu salário bruto?
A decisão é sua. Você está me entendendo? É simples. Aí vão ter outros que vão dizer: eu tenho uma empresa, um CNPJ, e eu tiro um Prolabore. Então eu entrego o meu dízimo do Prolabore, mas eu devo entregar o meu dízimo também da empresa. A decisão é sua. Eu não vou te dar o sim nem o não. Eu vou dizer: a decisão é sua. Ore. Eu conheço inúmeros casos de homens e mulheres, queridos, que entregam dízimo a respeito das suas empresas. E não vi nenhum caso dando ruim, querido. Como eu posso dizer inúmeros outros casos que as pessoas não entregam o seu dízimo das empresas, aí as empresas prosperaram. A decisão é sua. O que eu vou te dizer? Ore. Deus, o que o Senhor tem para mim? Eu devo ou não devo? O que o Senhor está me pedindo? Eu devo ou não devo? Amém? Vamos correr um pouquinho aqui. Eu já estou no final. Abre aí, 2 Coríntios 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao 5. E alguns, queridos... Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta antes de nós lermos esse texto. Quantos saem de casa e deixam a sua casa destrancada? Quantos saem de casa e deixam a sua casa aberta? Tem gente que deixa, a Jaqueline ali levantou a mão, né? Mas ela mora num corredor e tal, que tem 3 carros, tem segurança, 3 Rottweiler. Mas, usualmente, queridos, nós não deixamos as nossas casas abertas. Se a sua casa dá para a rua mesmo, a sua porta, você deixa a porta aberta e sai? Se você deixa, você é imprudente, querido. Se eu tenho uma casa no meio da rua, por exemplo, é raro você ver, aqui nos condomínios em Alphaville, você vê inúmeras casas que não tem portão. Mas mesmo dentro dos condomínios, tem muitas casas que colocaram portão. Agora, eu nunca vi meus pais saírem de casa, com toda a família, e deixarem a casa destrancada, aberta. Eu já saí assim. E tomei um come quando eu voltei. Mas por quê? Por que é isso? Prudência. Agora, deixa eu te perguntar algo. Você acha... Eu falava disso alguns dias atrás com um jovem aqui da igreja. A gente estava conversando e eu falei: cara, eu percebo que o diabo, e a palavra vai dizer que ele só precisa de uma brecha. Agora, o diabo entra, ele não entra e fica só na brecha. Ele entra e varre tudo. Aonde você tem deixado uma brecha aberta? É nessa área financeira? Pode ser. Agora, eu percebi algo alguns meses atrás. Eu estava numa situação que eu comecei a perceber: eu estou sendo atacado nisso, cara, mas isso para mim estava resolvido. E eu fui orar, eu falei: Deus, o que está acontecendo? Aí ele falou: Tiago, essa área B estava resolvida, mas você deu uma abertura na área A, e por ali o diabo entrou mesmo. Eu estava endemoniado? Não, eu não estava. Aquele negócio não estava, querido. Mas o diabo, ele entra nessa brecha e ele vai para a casa inteira. Deixa eu te perguntar algo. Se um cara vai roubar uma casa, ele entra pela cozinha, ele só rouba os utensílios da cozinha? E ele rouba tudo. Por que a gente acha que o diabo vai entrar e vai fazer só naquela areazinha ali? Sabe por que nós não crescemos mais, queridos? Porque existem áreas das nossas vidas que existe uma brechinha. Aí o diabo entra e ele faz a valaça em tudo ali dentro. Ele não enfia o pé na porta. A hora que você dá a brecha, ele entra por ali, ele toca lá do outro lado. Você fala: meu, mas não tem nada lá. É claro, você fica olhando para lá, só que você tem que olhar para o todo. Nós precisamos fechar todas as brechas das nossas vidas, queridos. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi de pessoas: tia, eu ganho pouco, eu não tenho condição de dar o dízimo, de entregar o meu dízimo. Vamos ler a Bíblia. Olha só, 2 Coríntios 8, do 1 ao 5. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza, extremo o quê? Pobreza, transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria, ninguém pediu. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo.
Eles participaram da oferta. Oferta é o segundo princípio, que o primeiro é dízimos. Eles entregavam os dízimos e, além disso, na sua infinita pobreza, eles ofertavam. Eu ganho pouco. Não, queridos, você não ganha pouco. A questão é que existe mamão sobre a sua vida. Sabe, eu já falei disso aqui. Eu ganho R$900, eu não vou dar o dízimo porque eu ganho pouco. Mas se em 2 anos você muda a estação, você passa a ganhar R$9.000, você não dá 900, porque 900 passa a ser muito. Onde está o seu coração? Você percebe que o tal do mamão com açúcar está fazendo a devassa. Não é uma questão de ter ou não ter condição, queridos, é um princípio simples, básico. A palavra vai nos dizer: a quem muito é dado, muito será cobrado. Agora, você está ficando com 90% daquilo que o Senhor tem te permitido ficar. A quem será cobrado mais? Eu tenho uma opinião, queridos, que quando nós entregamos o nosso dízimo, nós não devemos orar pela administração dos dízimos, mas pela administração daqueles 90 que permanecem com a gente. É claro que aqueles que estão administrando os dízimos na casa do Senhor precisam ser sábios. Mas quem tem maior responsabilidade? Vocês estão comigo? Vocês estão me entendendo? Nós precisamos caminhar dessa forma. Agora, a gente leu essa passagem, queridos, e deu ruim, sim ou não? Deu ruim porque, não, eu não tenho para dar. Peraí, deixa eu fazer uma pose, mas estou brincando. Eu não podia perder a piada, Perdão, gente. Então, a gente não pode se enganar dizendo: não, eu não tenho condição. Não, o que você não tem é a intenção de entregar o seu dízimo, é diferente. Nós precisamos romper com isso, que eles pararam de dar desculpas. Sabe, a matemática do céu é estranha, mas para Deus 90 é mais do que 100. E eu já vivi experiência, queridos, que o diabo veio no meu ouvido e falou: 2 meses que você não entrega o seu dízimo, resolve essa situação. Aí eu faço o quê? Para trás de mim, Satanás. Para trás não, vai para longe, não quero você perto. Já tive, queridos, situações. Não entrega o seu dízimo, que vai dar bom. Você vai resolver rapidinho. Que eles não se enganem. É aonde o devorador entra. Aí você permanece com 100, mas aqueles 100 viram fumaça na sua mão. Nós precisamos viver o princípio estabelecido na palavra. Olha só, Lucas 16:10, aquilo que eu acabei de falar também. Quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então eu ganho 900, eu não dou, porque 900 é pouco. Então eu preciso me sustentar. Mas se eu em algum momento passar a ganhar 9.000, eu não dou 900 porque é muito. A minha desculpa muda, mas o meu coração não. Eu estou bem no final, eu quero chamar já o pessoal do louvor. A palavra, queridos, ela é muito clara. Se não fazemos no pouco, muito menos o faremos no muito. Até porque provavelmente nós não seremos colocados sobre o muito. Mas eu falei agora há pouco, eu acabei de lembrar da passagem que eu até coloquei no grupo da igreja, né? Cadê aqui? Hoje, para aqueles que estão lendo a palavra, nós estamos nessa leitura bíblica anual. Você deve ter lido esse versículo. Abre aí, Mateus 23, versículo 23. Isso é Jesus falando. E ele estava ali admoestando os fariseus, os saduceus, o povo ali daquela época. E olha só: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo. Tenham cuidado de fazer o quê? Dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e a fé. Sim, vocês deveriam fazer essas coisas. Deveriam fazer quais coisas? Entregar os dízimos. Jesus nunca aboliu os dízimos. Os dízimos permanecem sobre nós. Eu nunca tinha me atentado a esse versículo, queridos. Hoje quando eu li eu falei: uau. Nós estamos na empreitada da leitura bíblica, queridos. Isso é importante para nós. Agora, a gente acabou de ler lá Lucas 16, versículo 10. Quem é fiel no pouco, também o será sobre o muito. Mas Tiago, não tem nada a ver com dinheiro. Tem sim.
Se você pegar todo o contexto de Lucas 16, ele vai estar falando sobre isso. É aquela bendita daquela parábola que eu mencionei lá no começo da mensagem, que é a parábola do... Eu escrevi aqui, mas estou perdido aqui. Não. A parábola do administrador astuto. 2 administraram bem e o outro não. Aquilo fala de recursos, de finanças. Agora, abra comigo aí, ó, Lucas 16, versículo 13. São as últimas 3 passagens que eu quero ler com você. Não, tem mais 2. Lucas 16, versículo 13 diz assim, eu vou ler rápido aqui as outras 2, tá? Lê comigo essa daí, ó. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nós não podemos servir a mamão. 1 Timóteo 6,10 vai dizer, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. A condição, queridos, que nós temos financeira hoje veio de Deus. Ageu, capítulo 2, versículo 8 vai dizer assim, tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor. Se a prata e o ouro pertencem ao Senhor, o dinheiro que você tem, quem te deu? Deus. Agora, o que eu estou enfatizando bastante hoje a questão é como você vai administrar aquilo que você tem recebido de recursos. Outra passagem aqui, Lucas 6, versículo 38. Deem, e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. De que forma você tem administrado os seus recursos? Sabe, o dinheiro nas nossas vidas é igual ao UFC. Existe um princípio no UFC que é muito claro para todos nós. No UFC, melhor é dar do que receber, sim ou não? Ninguém gosta de receber no UFC. Só o cinturão depois que vence a luta, é ou não é? Esse princípio é o mesmo para nós, que eles melhor é dar do que receber. Nós precisamos ter alegria nisso. Por quê? Porque esse é um princípio bíblico. Administração, queridos, eu conheço pessoas que não são cristãs, mas o desgramado, ele vai na igreja todo primeiro domingo do mês para entregar o dízimo dele. Aí o cara prospera, o cara dá certo. Você fala, mas ele é um incircunciso, desviado. Mas ele vive um princípio que você não vive. A palavra, queridos, ela vai nos apontar em toda ela que o número 10 ele é um teste. Em toda palavra você vai ver o número 10 fazendo referência a um teste. A primeira menção que nós temos de 10 na Bíblia é o quê? Os 10 mandamentos. Então ele era um teste para ver se o nosso coração estava alinhado ao de Deus. Você vai ver lá o 10 na vida do tal do faraó era o quê? Um teste para ver se ele liberava o povo ou não. Você vai ver lá um 10 na vida de Daniel. Ele fala pro cara lá, nos permita comer essa comida diferente por 10 dias. E após esse período, nós vamos ver quem está melhor, nós ou aqueles que comeram as iguarias do rei. Nós temos o 10 também, por exemplo, quando Deus testa o povo no deserto, as 10 pragas. Mas o 10 também, olha só, são várias passagens aqui. As 10 virgens, quem estava preparado e quem não estava preparada para ser levada pelo noivo. Nós temos outro 10 aqui, os 10, eu já falei, os 10 do Daniel. Queridos, em toda a Bíblia, o número 10 ele representa um teste. E o dízimo não é diferente sobre nós. É a 10ª parte daquilo que nós ganhamos. Isso é um teste para nós sabermos, ou para você mesmo saber se Deus é Deus na sua vida, ou se Mamão está atuando sobre a sua vida. Eu quero que você se coloque de pé no seu lugar. A palavra vai dizer em Romanos 14, versículo 12, que assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por que eu falei lá no começo que se você não quiser entregar o seu dízimo, essa é uma questão sua com Deus, mas você prestará contas de você ao Senhor. A palavra vai dizer também em Colossenses 3, versículo 23, tudo o que fizerem, façam de coração,
como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. O que você tem feito, querido, com os seus recursos? Qual é a forma como você tem caminhado? Eu te trouxe hoje um ensinamento, uma explicação a respeito disso. Mas a decisão é todinha sua. Como você espera caminhar daqui para frente? O que você quer fazer com os seus recursos? Querido, deixa eu te dizer algo. Você está falando isso porque a igreja precisa de recurso. Queridos, nós sempre vamos precisar de recurso. Quanto mais o Senhor nos der recurso, mais desafio Ele nos dará para fazer com os recursos que Ele nos está dando. Mas sempre nós seremos provados em cima daquilo também. Então hoje, nós ainda passamos por aquele ajuste financeiro na igreja. Passamos. Mas querido, o Fred lá com a igreja dele, é uma igreja extremamente relevante, uma igreja grande. Mas eles têm os desafios deles. Eles estão comprando prédio, eles estão construindo uma escola, eles estão fazendo coisas maiores ali. A gente aqui passa uma necessidade de 2 mil, eles estão passando uma necessidade lá de 140 mil. A quem muito é dado, muito é cobrado. Como você quer caminhar nessa área da sua vida? Eu não vou chamar ninguém à frente aqui hoje, porque não é uma questão de você tomar uma posição diante de Deus, é uma questão de você tomar uma posição diante de você mesmo. Quer parar de sofrer nessa área da sua vida? Volta a entregar os seus dízimos na sua igreja local. Eu vou falar na semana que vem o apóstolo César Tavares vai ministrar. Na outra semana eu vou falar a respeito de ofertas, depois a respeito de primícias e depois a respeito de sementes. E nesse culto de sementes, queridos, nós vamos semear na vida uns dos outros. E eu quero que você comece a orar a esse respeito. O que eu devo semear, Senhor? Talvez você tenha alguma coisa no seu armário que é para você dar. Sabe aquela calça que você comprou que você nunca usou? Não, ela está lá para você dar para alguém. Só que é o Senhor quem vai te mostrar para quem você deve dar aquela calça. Tia, eu não tenho nada, eu tenho um pouquinho a roupa. Eu não quero dar nada para ninguém. Tudo bem, não dê. Mas se você quiser viver um princípio, queridos, de semear e colher, eu quero te desafiar. Ei, separa R$10, compra 3 caixas de bis e você vai ter 80 bis na sua mão. Você vai poder dar um para cada um aqui. São 80 sementes que você estará lançando. Bem simples. Extremamente simples, querido. Mas se permita viver isso. Agora, eu quero que você ore, eu quero que você se coloque diante de Deus. Deus, eu estava vivendo errado um princípio simples da minha vida, que as suas escrituras deixam muito claro. Eu quero me arrepender. E eu não estou falando, eu quero que você dê agora os dízimos retroativos. Não. Se alinhe a partir de agora. Se Deus te tocar para fazer algo, faça. Mas não isso. Se alinhe daqui para frente. A sua vida, você pode mudar de agora para frente. Baixe a sua cabeça, queridos. Eu quero que você se coloque diante de Deus. Enquanto os irmãos vão ministrar aqui a música, você se coloca diante de Deus. Deus, é nóis, nessa área eu estou tranquilo, estou certinho, estava caminhando bem. Mas se você não está, se coloque diante de Deus. Deus, eu preciso me ajustar. E eu quero declarar hoje que eu derrubo o mamon na minha vida. Pai, eu quero orar pelos meus irmãos nessa hora, exatamente nesse sentido. Aonde mamão com açúcar dominava as nossas vidas, não mais. Aonde ele fazia e acontecia, não mais. Nós queremos converter as nossas vidas não só no nosso corpo, mas também no nosso bolso. Em tudo que nos cerca, em tudo que nós fazemos e vivemos, Pai, nós queremos render as nossas vidas ao Senhor. Nós estabelecemos contigo, Deus, um novo caminhar, uma nova forma de agir a respeito disso. Nos perdoa, Pai, porque nós fomos falhos nesse sentido. Talvez nós tenhamos sido maus administradores, talvez eu nunca tenha entregado os meus dízimos, talvez eu até administrasse bem, mas a partir de agora eu quero mudar, eu quero me posicionar diante do Senhor, Pai, segundo o que a sua palavra nos instrui. Você quer ter um casamento saudável, queridos? Comece entregando seus dízimos.
Aliás, eu quero voltar um pouco antes. Se você quer ter um casamento saudável, acaba com uma conta de cada um. As contas são nossas. O dinheiro é nosso. E o dízimo é nosso. E aí então, a partir disso, comece de novo a entregar o seu dízimo. Comece a consagrar a finança do seu casamento, as finanças da sua casa, entregando o seu dízimo. Eu estou passando um momento apertado. É que é nessa hora que você é provado diante do Senhor e aprovado diante dele. Mas eu vou casar. Mas eu quebrei. Mas eu isso. Para de dar desculpa, querido. A gente acabou de ler a respeito da igreja que era extremamente pobre e fez muito mais do que eles poderiam fazer. A questão é: alinhe o seu coração com o Senhor. Em nome de Jesus, eu quero que você faça a sua oração. Eles vão ministrar aqui essa canção. E aí nós encerramos o culto. Sabe, queridos, o Senhor não nos chamou para sermos miseráveis financeiramente. Ele é Deus do ouro e da prata. E eu não sei se você sabe, mas o homem mais rico que passou na história dessa terra foi Salomão. E Salomão tinha uma vida financeira que beirava os 30 trilhões de dólares, não são nem reais. Eu não sei se você tem ideia do quanto é isso, mas Salomão era um homem de Deus. O homem mais rico, financeiramente falando, que passou na história dessa terra foi um homem de Deus. O homem mais rico, ou um dos mais ricos da atualidade, Flávio Augusto, é um homem de Deus. Esse cara saiu de uma das favelas do Rio de Janeiro para ter um recurso hoje de aproximadamente 7 bilhões, se eu não estou enganado, tá, queridos? Mais de bilhões, vai, não sei se são 7, mas bilhões de dólares. O Senhor tem intenção em nos prosperar. A questão não é nós sermos miseráveis financeiramente. Em nada eu preguei isso hoje, mas o Espírito Santo me pediu para falar a respeito disso. O maior intencionado em que você prospere é o Senhor. Só que Ele não vai te permitir prosperar enquanto Mamon estiver sobre a sua vida. Nós precisamos romper com isso. Você quer ser próspero? Derruba Mamon. Nós não podemos deixar, queridos, que o dinheiro seja um item de Mamon nas nossas vidas. Mas nós precisamos fazer com que o dinheiro seja um instrumento do Senhor nas nossas vidas. Que essa palavra ministre realmente ao seu coração, que ela frutifique no seu coração. Eu te aconselho a estudar as passagens todas que a gente falou hoje, tudo que foi ministrado, a procurar homens de Deus sérios nessa terra que ministraram sobre isso. Tem livros que falam a esse respeito. Mas, querido, só com o que eu te entreguei hoje aqui, você já tem tudo para mudar a sua história. O que o seu pai e a sua mãe viveram não é o que você deve viver. E, queridos, olha só, os meus pais são pessoas prósperas nesse sentido. Eu não estou dizendo com isso que eu devo pegar o padrão deles e jogar para baixo. Eu estou dizendo o contrário, que eu devo pegar o padrão que eles estabeleceram sobre mim e lançar como um piso. Tudo que os seus pais fizeram serve para você como piso, para que a partir dali você vá adiante. Os pais de Flávio Augusto, que eu acabei de mencionar, queridos, eram pessoas sem recursos. Tem um testemunho dele na internet, eu te aconselho a ouvir. Mas ele saiu, queridos, de uma das favelas do Rio. Olha quanto esse cara não tinha condição. E ele foi muito além. Ele foi muito além. Se posicione biblicamente diante do dinheiro, e o dinheiro servirá nas suas mãos, e você não servirá a ele. Amém? Que o Senhor te abençoe, queridos, em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana e faça do dinheiro um recurso nas suas mãos. Não faça do dinheiro um senhor sobre a sua vida. Vá na paz do Senhor, que Ele te abençoe, em nome de Jesus.